Então, gente, esse aqui é o Parlatório. É um projeto que a gente já tem há muito tempo aí. A gente pensa em realizar ele. Não é de hoje, não é de agora, não é com essa onda recente de podcasts que tem surgido. Muito antes do Flow estourar ali e os outros podcasts, o tal do Podpah também, estourarem ali. A gente já tinha esses projetos, essas ideias, mas nos faltava planejamento. E até que encontramos a pessoa certa, que é o Guilherme Esteves, que é o homem do audiovisual aí, o businessman. O cinematográfico. Né? O Quentin Tarantino de Teófilo Otoni, região. A inteligência por trás das câmeras. Exatamente. Então, assim, vou me apresentar aqui rapidamente. Não sou bom com apresentações, mas meu nome é Paulo. Eu sou, acima de qualquer coisa, uma pessoa que é amante da boa conversa. Eu sou um apreciador de um bom diálogo. O pessoal que está aqui na mesa, que me conhece, sabe muito bem disso. Chamei o Luiz Gustavo para a gente iniciar esse projeto aí, porque eu acredito que é uma pessoa que tem essa aptidão também e tem esse gosto pela boa conversa, né, Luiz? Então, vou me apresentar. Meu nome é Luiz Gustavo, para quem não me conhece. Thales e todo mundo que está aqui na mesa já me conhece. Eu vou apresentar o convidado. Então, eu e Paulo, a gente já, aproveitando o desenrolar da conversa, aproveitando que ele puxou, a gente começou esse planejamento, né, essa ideia de podcast já há algum tempo, só que não foi por causa do hype, né, de podcast que está estralando mesmo. Foi mais falta de planejamento e botar na ponta da caneta, vamos dizer assim. Exato. E aí, junto com o Gui, agora a gente vai tentar essa empreitada. E aí, nada demais. Minha parte a gente vai trocar uma boa conversa. Sem dúvidas, boas papai. ideias e vamos conhecer e conversar com ele, o homem, o professor, o ex-político, mais ainda político, mas talvez futuro político, a gente vai saber disso hoje. Uma pessoa que, para abrir esse episódio piloto, a gente não pensou em ninguém melhor, com uma pessoa que, sem dúvidas, vai assim, enriquecer esse episódio piloto de bastante conteúdo e conhecimento. Nós tivemos o prazer de ser alunos dele, tivemos a chance de ter sido alunos dele, o Thales Contão. Beleza, Thales? Boa tarde. Na verdade, Paulo e Luiz, não é um projeto piloto, vocês me colocaram como cobaia. Então, para mim, é um significado muito grande. É um experimento, né? Você é um cobaia a possibilidade de ser verdade. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui, sobretudo com 2 ex-alunos meus. E o que me marca, quando eu cheguei aqui, me marca 2 fatos de ser, como vocês introduziram, professor de vocês. Uhum. Luiz era aquele aluno que tinha boas notas, excelentes notas, porém era aluno do fundão. Uhum. E Paulo, eu me recordo muito bem, além de ser um aluno bom, comprometido, sério, eu lembro uma prova de 20 que eu dei na segunda etapa, que foi o único da sala que tirou 20. Foi mesmo. Então, nós temos história juntos. Temos. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse programa. Eu tenho certeza absoluta que será um programa de sucesso, sobretudo quando traz informação. Informação e comunicação é um direito social. Então, eu fico muito feliz de ter sido escolhido como cobaia desse programa de vocês. Eu acho assim que uma grande vantagem que a gente tem aqui é que a gente não tem um nicho fechado. Uhum. A gente vai ter a possibilidade de receber as pessoas das mais diversas linhas ideológicas, das mais diversas profissões. Eu acho que uma parte aqui da nossa conversa a gente vai falar somente sobre profissão, sobre o ofício que você exerceu, sobre suas opiniões sobre eles. Então, assim, vamos com calma, vamos conduzindo a conversa aqui. Para abrir, eu gostaria muito de falar memórias que eu tenho de você. Eu acho que isso é uma conduta padrão que a gente vai adotar aqui com todos os convidados. Eu quero falar as primeiras lembranças que me remetem a você, que eu associo à sua imagem. Vamos lá. Acho que o pessoal da minha faixa de idade, aí, final da década de 90, aí, vai associar bastante a imagem de Thales com a tabela periódica que ele distribuía nas escolas ali por volta de... Foram 10 anos, desde a época que eu militava na União Estudantil. Lembro de você bastante na UEP. De UEP. 2004 até mais ou menos 2012. Isso, foi bastante tempo. Direta, 10 a 12 anos. Foi bastante tempo. Uma coisa que, assim, me ajudou... O Paulo e as pessoas ainda me mandam a foto da tabela periódica, ex-alunas da recordação, né? Eu vejo lá eu colocava uma foto minha com a foto estampada de 2010, 2008, 2006. Aí eu falo, meu Deus, o tanto que eu mudei, ou eu piorei
pioradei ou eu melhorei. O tempo passa rápido Só demais. evolução, pô. E aí? Ui, apagou aí, ó. Seguinte, essa memória me lembra muito você porque todo mundo dessa época aí recebeu sua tabela e guardou com muito carinho. E digo mais, pra mim tem um plus aí, que é o seguinte, me ajudou numa matéria que eu odiava, gente. Eu sou o cara 100% das humanas, da linguagem, e nem tanto de exatas, assim, e me ajudou muito em química, sua tabela. Mas eu quebrei as papelarias dessa cidade. Por quê, cara? Porque eu fazia as tabelas periódicas, né, com a verba de gabinete, a verba parlamentar, e as papelarias pararam de vender a tabela periódica durante 10 a 12 anos, porque o aluno já esperava que eu doaria a tabela no início do ano letivo, então a papelaria não vendia mais a tabela periódica. Curiosidade, nós que somos alunos, a gente tem... você continuou com essa, vamos dizer, esse costume distribuindo também a Constituição Federal na faculdade. Na faculdade. Isso, mas eu era um professor tão chato, aliás, eu ainda sou um professor tão chato. Quando inicia o ano letivo, o que eu faço? Eu sento no computador e começo a disparar e-mails para todos os deputados federais de Minas Gerais e senadores da República, solicitando exemplares atualizados da Constituição Federal para os meus alunos, sobretudo direito constitucional. Então, é diligente. Ele é diligente no ofício que ele Parado ele não fica. Parado ele não fica. Tinha um comentário até que os parlamentares eles são obrigados a distribuir, não tem um negócio assim que eles não podem recusar. Mas eles estão com subterfúgio negativo, que é mandar, quando a gente pede, muitos deles, não, vou mandar para você a Constituição Federal digital. Aí eu falei, não é essa que eu quero, meus alunos querem o concreto, a Constituição Federal física. Eu acho isso muito importante. O pessoal está esquecendo isso, nós que somos advogados, está tendo o processo de digitalização de todos os procedimentos, né? Eu estava comentando com o pessoal da Defensoria essa semana que eu gosto muito do processo físico. Eu gosto dele bastante, apesar que tudo o caminho é digitalizar mesmo, não tem muito para onde correr. Não tem como dar a volta nisso. Mas a tabela periódica, de fato, quando eu saí dos meus mandatos, aí as pessoas falavam, nossa, mas está fazendo falta a tabela periódica. Professoras de química, sobretudo zona rural, que contavam com a tabela periódica para passar para os alunos que não tinham condição de comprar. Aí depois disso morreu, acabou, ninguém mais fez, enfim. Vamos supor que tem alguém que não sabe dessa história da tabela, contextualiza pra gente. Você ia na gráfica... Olha o que eu fazia, vou explicar o detalhe. Eu chegava na gráfica Frota, a gráfica Frota já tinha o modelo pronto. E eram quatro eu utilizava assim. Nós sabemos que as reuniões ordinárias da Câmara Municipal, elas ocorrem sempre na primeira semana de todo mês. Fevereiro, março, primeira semana útil. Aí o que eu colocava? Pegava o calendário do ano inteiro e marcava os dias das reuniões da Câmara para o povo participar. Aí então já vinha o calendário do ano todo. Aí eu colocava um espaço como uma régua de 15 a 20 centímetros. Colocava um espaço também do mesmo lado para o aluno colocar segunda, terça, quarta, quinta e sexta o horário dele. Segunda, primeiro horário português, matemática, história. E do outro lado era uma tabela periódica. Então tinham 4 funcionalidades. Eu fazia um material bacana, crochê, onde o aluno podia utilizar durante todo o ano. Então isso marcou muito. As pessoas inclusive mandam para mim a foto da tabela periódica até hoje. De 2002, 2003, 2004, 2008. Eu distribuí a tabela periódica até o último dia do meu último ano de mandato, que foi 2012. Perfeito. Então teve foi muito positivo, sabe? Para as pessoas que tiveram, de fato, uma utilidade com a tabela periódica. Você que está vendo esse corte que acabou de ser feito, você vai mandar para a gente a tabela que você tem. Aí você do Instagram que está vendo esse corte girando e rodando bastante, manda a sua tabela. Muita tabela com periódica. A fotinha de Thales lá, beleza? Falando assim por baixo, você falou de 2002... 2002? 2002. Não, 2002, quando eu era da União Estudantil, eu já comecei a distribuir a tabela periódica. De 2002 para cá são 20 anos, cara. É muito tempo guardando. Então, é uma recordação que ficou marcada. E eu distribuí de 10 a 12 anos a tabela periódica ininterruptamente. Eu fazia, Paulo, mais de 10 mil tabelas periódicas e distribuía pessoalmente em todas as escolas públicas e particulares. Era uma via sacra de um mês, eu
sala por sala, entregando mão em mão, aluno por aluno. Peregrinação. Então assim, do 9º ano, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, todas as escolas. Então, tanto na área urbana quanto na área rural? Área urbana e rural. E eu fazia mais questão ainda de, na zona rural toda, entregar a tabela periódica. Vamos falar do aspecto prático. Você realmente acredita que isso foi efetivo? A gente sabe a resposta, mas vamos perguntar. Isso foi efetivo do ponto de vista de eleitorado para você? Você realmente acredita? Acredito que foi mais positivo no aspecto educacional do que o aspecto eleitoral. Educacional porque tinha uma utilidade direta, o aluno utilizava aquilo e gostava. E muitas vezes, Paulo, chegava, Luiz, o aluno, você está vendendo? É para vender? Eu falei, não, é doando mesmo. E o aluno, assim, aquele aluno que de fato tinha aquela utilidade, aquilo ali era simbólico. Aquilo ali não ia me dar uma reeleição ou me dar, de fato, um acréscimo eleitoral. Mas, assim, para mim, aquilo ali era muito utilizado como meio de utilidade pública, onde o aluno tinha aquilo ali, tinha uma certa utilidade, ele utilizava ali durante 4 objetivos básicos. Sua carinha ficava ali na e ficava, na mesa da era família, marcante. Então, é um marketing indireto ali. É. Então, o aluno acabava convencendo indiretamente o pai e a mãe a, de fato, apoiar talvez uma reeleição. E esse resultado seria a longo prazo. E esse resultado só seria sido constatado na reeleição. Assim, essa angariada, vamos dizer assim. Você só saberia. Você saberia se você, de fato, obter esse resultado. Mas fui reeleito, graças a Deus, então teve o resultado. Então, surtiu o efeito. Ô, Thales, a segunda lembrança que eu tenho de você, para te falar, é que eu lembro de você, amigo do Henrique Obomba, Henrique Monteiro, irmão de João Vitor Monteiro. Sim. Vocês faziam parte de um grupo que era a Ordem Demolei, que tinha a ver com maçonaria. E aí eu queria te pedir para contextualizar como que foi que você ingressou nesse grupo, o que esse grupo representa para você, o que ali de aliança, vamos dizer assim, de amizade mesmo, questão social que você fez ali nesse grupo, o que você tem a nos dizer em relação O que agregou a você? A Ordem Demolei é a maior organização juvenil do mundo, reconhecida inclusive pela ONU. Se eu chegar aqui e te cumprimentar você, pega aqui na minha mão, pode pegar. Você vai saber que eu sou um Demolei se você for um Demolei. Pela maneira Pela maneira de cumprimentar e se portar. A Ordem Demolei, se eu estiver em apuros, em qualquer lugar do mundo, sério? Em qualquer situação, e um Demolei for de fato um Demolei, consegue me identificar que sou um Demolei e estou em apuros. Então, a Ordem Demolei é uma instituição como se fosse uma legião, secreta, porém, é uma instituição que traz valores, amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, pureza, fidelidade, patriotismo, são as virtudes cardeais. Para você ser útil à sociedade, você não precisa ser um Demolei. Mas se você é um jovem Demolei, você tem que ser útil à sociedade. É um dever, se torna um dever. E prepara homens de valor, pautados em boas condutas. As reuniões são fechadas, secretas, nos templos maçônicos, com a presença para ter validade de um maçom. O que ocorre ali dentro, morre ali dentro. Na história mundial, de todas as pessoas, de todos os templos sagrados maçônicos espalhados, todos os capítulos Demoleis espalhados pelo mundo inteiro, nenhum irmão nunca revelou sequer um dos nossos segredos. Então você vê a seriedade da instituição. O comprometimento, e a fidelidade dentre os que lá estão, que são chamados e considerados irmãos. Então a Quinta Flotone tem. A Quinta Flotone, a Ordem Demolei, foi uma das mais sérias, concretas, corretas, que se destacava no estado inteiro. Então é uma das instituições, Paulo, que eu mais me orgulho de ser um pertencente à Ordem Demolei. Você ainda está lá? Como é que é a situação? Olha, para você ingressar na Ordem Demolei, você precisa ter a faixa etária de 12 a 21 anos. Se você ultrapassou 21 anos, você continua lá como Demolei. Normalmente, você se chama um sênior Demolei ou um senhor Demolei. Mas a faixa etária de inserção, de entrada, é nessa faixa etária, de entre 12 a 21 anos. Aí você tem que ser indicado então tem uns requisitos. E após esses 21 anos, Thales, você já automaticamente ingressa na maçonaria? Não, você continua um Você Demolei pode continuar normal. um Demolei. Você entra como grau 1, entre 12 a 21 anos você pode ser inserido, mas você completou 21 anos, você lá continua, tem os requisitos, como você falou. Então, a Ordem Demolei, para a maçonaria é outra situação. Lá tem o grau 1, você inicia no grau 1,
e eleva para o grau 2, que são os dois únicos graus. Aí tem o grau 2, 3, 4, 5, 6 e o último grau, que é o Chevalier, que são honrarias do tempo que você está lá participando. Eu já tenho o grau Chevalier, que é a maior honraria que um Demolei pode receber dentro da instituição. Já há quantos anos você está? Eu entrei em 2009, então já faz bastante tempo. Mas eu não estou participando atualmente, não. Tá. Porque os mais novos... Você mantém os ideais, assim, para você? Mantém o mesmo vínculo quando tem Queria reunião. saber isso, o que você colheu de frutos, assim, para você? Quando tem as sessões das mães, me convida, quando tem as elevações, o grau iniciático, a elevação do grau 1 para o grau 2... os conventos para os cavaleiros, certificar o grau de chevalier, eles sempre me convocam. Porque são 5 ou 6 chevaliers, que são aqui de Chaflotone, e nós da corte de chevalier que tem que fazer a outorga do irmão que é considerado e homenageado também como chevalier. Então eu participo. Eu faço uma sabatina, né? Isso, eu faço parte do grupo ainda, do capítulo Filadélfia, número 296, da Ordem Demolei. Tá, com poucas palavras, qual a diferença entre a Ordem Demolei e a maçonaria? A Ordem Demolei é uma instituição para jovens, para formação de condutas éticas, morais e valores, e o estudo interno de jovem, como ser um bom cidadão. Aí lá temos os baluartes, que é a Bíblia Sagrada, os livros escolares, que são condutas que o jovem tem que ter e levar para a vida. Então isso me agregou muito. Porque a Ordem Demolei, ele prepara um jovem a ser útil à sociedade. Que bom, bacana. É possível, de alguma maneira, relacionar sua participação na Ordem Demolei com sua candidatura como vereador ou não tem nada a ver? Sinta-se à vontade para... Aqui a gente vai garimpando. Todas as instituições que eu participei, Ordem Demolei, fui catequista da Igreja Católica, participei do EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Do EAC, também. Fui EJC, inclusive. Isso. Muito bom. Fui vice-presidente do Diretório Acadêmico de Direito na época da FENORD. Fui tesoureiro secretário da União Estudantil. Eu acho que não uma outra instituição particularmente contribuiu, mas toda a minha passagem por todas essas entidades e instituições. Eu acho que a política, a candidatura, os mandatos vieram em consequência disso. Não foi que eu tinha a intenção travada na minha mente em ser candidato que eu comecei a participar. Pelo contrário, eu já vinha de uma militância desde a minha adolescência e o fruto disso foi uma candidatura, 3 candidaturas. Isso é bom que demonstra que você não fez as coisas premeditadas. Você não fez para chegar em B. Porque tudo na vida as pessoas pensam que é com segundas intenções. Outro dia eu cheguei em um setor, Paulo, aí a pessoa falou assim comigo. Aí eu ouvi uma comentando com a outra, mas Thales é uma pessoa tão educada. Aí a outra falou assim, não é porque ele é político. Aí eu parei e pensei, chamei a pessoa assim, você não acha que por eu ter sido político, não é em virtude, talvez, de uma boa educação? Exato. Então, as pessoas confundem essas coisas, pensam que é a mesma coisa de você chegar num jardim. Num jardim, você vê lá flores, as borboletas lindas, aquela coisa bonita que é a essência de um jardim. Então, a borboleta vai chegar e apurar a essência das folhas, a abelha vai chegar e começar direto nas flores. Mas os vermes, os ratos, as baratas, vai chegar de baixo, vai enxergar o que há de ruim. É o esterco, aquilo que de fato não agrega e não contribui. Exato. Então existem na vida pessoas e pessoas. E na Ordem Demolei eu aprendi uma coisa. A gente tem que aprender a, de fato, a ser bem ouvido e enxergado aos olhos das pessoas de bem. Porque as pessoas ruins, de coração maldoso, pautado de inveja, sempre vai enxergar somente ou vai inventar algo ruim de você. E hoje em dia está muito difícil de discernir quem é do bem e quem é do mal. Até porque, né, com rede social aí, o cara passa a imagem que ele quer. O cara passa a imagem que ele quer. Ele mostra então, a vida que ele não vive. A rede social muita gente, né? tem esse aspecto negativo, porque talvez o marketing é muito bom, eu concordo e tal, mas consegue maquiar uma pessoa, sempre que você elege uma pessoa sem conhecer de fato qual é a real intenção daquela pessoa. Então cria um personagem. Hoje, as pessoas de fato, eu vejo aí determinados eleitos mesmo, que a gente pensa que é uma coisa, mas... na vivência, no cotidiano, é totalmente diferente. O que adianta você
falar de uma boa política, de uma política renovada, melhorada, atualizada, sendo que a sua prática é outra. Só na frente das câmeras, né? A boa política, a política renovada, mas as suas práticas e condutas são totalmente diferentes. Então, a ação que é coerente, a ação de cada um de nós que é de fato coerente. Você tem que ser enxergado, avaliado pelo que de fato você é, a sua vivência, o seu cotidiano, a sua boa relação com as pessoas. Puta que pariu. As atitudes em si, elas valem mais que 1000 palavras. E questão de imagem, uma imagem, ela não mostra nada a não ser... Eu não sei se eu tomo a cerveja ou se eu tomo a água. Acabou de ser denunciado que estamos tomando cerveja. Então, Luiz, faça às vezes. Com prazer. Não vou desligar, não, porque senão o pessoal morre de calor aqui, mas eu tô dando uma leve sofrida com o ar aqui. Você tá com calor? Não. Eu vou desligar, porque meu olho tá enchendo d'água. Sério? Eu tô com o ar em cima de mim aqui. Porque meu olho é muito sensível. Pronto. Perfeito, vamos fazer um teste, vamos ver como é que falando fica. demais, né? Não, é isso que você tem que fazer, meu amigo. Está aqui pra isso. Meu medo era que nós falássemos demais, mas você tá falando... Pois é, vou me conter. Não, jamais. Para com isso. O podcast em si não é sobre nós. Pois é. Não é. Exato. Você viu que a abertura que eu fiz sobre a gente foi 2 minutos. Sim. Entendeu? Eu queria avançar um pouquinho aqui a nossa conversa para que a gente possa falar diretamente da questão profissional. Profissão mesmo. Sim. O que é que você está exercendo hoje? Porque eu tô fazendo como você já comentou, né, com a gente em off, o pessoal até hoje confunde, tipo assim, acha que você ainda é vereador. Como é que você está fazendo hoje? Sim. Pode falar, nós estamos aqui. O garçom está no segundo. Nós estamos gravando. Eu estou esperando. Não, pode seguir. Estamos gravando. Então, repete a pergunta. É o podcast da gente. Eu vou deixar o Luiz fazer a pergunta. Luizão. Não, pode fazer, vai lá, manda bala. Parece que o que eu tô fazendo hoje. A gente quer tirar uma parte da conversa para falar sobre ofício, sobre profissão, a questão profissional mesmo. Ô Gui, tá gravando, né? O maior pesadelo que eu tenho é Guilherme falar no final assim. Não gravou não nada. Apertei o REC. A câmera tava desligada. Eu só não apertei. Ô galera, a conversa foi boa, só não apertei o REC. Vai. A gente quer trazer uma parte da conversa para falar dessa questão profissional. O que você está exercendo hoje? Olha, hoje 100% do meu tempo, da minha dedicação exclusiva profissional é como professor. Boa. Hoje eu sou professor universitário e minha dedicação é total e exclusiva. Então, eu sou professor do curso de Direito das faculdades Alfa Unipac. Lá, eu sou titular da cadeira de Direito Administrativo e Direito Constitucional e outros tópicos de direito público. Que direito público é constitucional, administrativo, eleitoral, consumidor, de parte do direito penal. Então, é a parte do direito público. Porque eu trago a experiência no direito público, na área de gestão administrativa, constitucional, e trouxe, quando você tem a prática e leva para a teoria, então se torna tudo mais fácil. Que você ensina por meio de exemplos cotidianos, práticos da vida pública, da administração pública. Então, meu tempo, Paulo, hoje, a minha dedicação é exclusiva à docência. Minha pós-graduação é de Direito Administrativo, também em docência do ensino superior. Então, na verdade, eu nunca parei de estudar. Desde que eu formei, mesmo exercendo mandatos eletivos, eu sempre fazia uma pós-graduação. Então, e depois que tudo passa, você pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Perdemos as eleições de 2012, eu não disputei a reeleição, porque eu afastei meses antes do meu mandato encerrar para exercer função de secretário de administração. Vamos falar disso também. Foi aí que eu te conheci? Sim. Então eu parei, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Foi a hora que eu tirei o diploma da gaveta. E fui dar aula. Falei, meu Deus, nunca entrei numa sala de aula para dar aula. E foi muito bom. Eu já entrei em 3 turmas de 6º período na disciplina Direito Administrativo 2 e recordo, Paulo, que a primeira coisa que eu fui falar, Luiz, foi de agentes públicos, fazia parte do conteúdo. Falei, agente público? Agente público são pessoas físicas que exercem funções públicas na administração pública. Então, aí já fluiu. E na primeira vez que eu dei aula, inclusive nos 6º períodos, o que mais me chamou a atenção, no 2º mês que eu estava dando aula, os alunos chegaram à comissão de formatura e já me chamaram para ser padrinho. Então, para mim, tá dando certo.
A minha turma, se você foi Paranif? Sim, da sua turma foi Paranif. Da sua sua qual também. foi a sua turma aí? A minha também. Nossa turma foi Silêncio. 2019. Que eu fui em 2020. Você foi em 2019. Isso, eu formei em 2019. Lá nas faculdades Alfa Unipac. Um abraço pessoal da faculdade. Sexto período, a sua era o sexto período. 3. Turma 3. 3. A sua era entrei pela primeira vez, quinto período, turma 1. Isso. E fui Paranif das duas turmas. Paranif é quando os colegas, os alunos reúnem e escolhem um professor. Se tivesse uma categoria no Guinness Book para professores que mais vezes foram chamados para ser padrinho, nosso amigo aqui estaria liderando em primeiro lugar. Folga, né? Com uma certa folga, uma certa discrepância. E nesse semestre eu acho que vai também. Eu acho que vai ter uma época, eu acho que vai chegar uma época, eu ainda acho que vai chegar um certo momento da sua profissão como professor que você não vai mais dar aula. Você vai só participar da sessão de Paranifo. Você, hoje é o dia que vai ser Paranifo. Ô Luiz, eu achei engraçado essa semana que uma turma, a turma que eu cobrei bastante, que você precisava pós-pandemia dar um choque de realidade naqueles alunos que 2 anos estudaram parados. de forma remota. Então eu não sabia se o aluno estava de fato prestando atenção no que eu estava falando. Entendi. Eu não tinha o controle, muitas vezes eu perguntava, fulano, você tá aí? Aí depois de 5 a 10 minutos ela chegava, o professor estava jantando. Eu fui levar meu cachorro ali pra dar uma o professor, passeada, eu tava no banheiro. Aí você não consegue medir a veracidade do fato. Então, em muitos casos, não falo o meu caso, em muitos casos, o professor fingiu que ensinou e na maioria das vezes o aluno fingiu que aprendeu. Então eu quis dar um choque de realidade agora. Provas, simulados com questões de OAB, concurso público, ENAD. Boa. Então chegou no final agora de turmas precisando de muito ponto, 20 pontos, 15 pontos. Aí depois que tudo deu certo, que eles estudaram e conseguiram êxito, aí chegaram para mim, professor, nós vamos lá na coordenação pedir para você voltar a dar aula para nós no semestre que vem. Eu virei e falei assim, mas você não cansou de sofrer, não? Aí eles falaram, não, mas foi bom. Depois que você aperta, a pessoa sofre e deu certo, e ela conquista com seu próprio mérito, ela te dá valor. Cara, mas depois que... Eu sempre trago isso comigo, que é... Não tem coisa ruim que você não consegue aprender nada. Sim. Alguma ponto de você não extrair nada. Você não extrair nada. Cara, tudo que você... E eu digo não só... Às vezes a gente aprende mais errando do que acertando, cara. Isso é representação da minha vida. Pois é, bicho. Quantas vezes você toma na cara, quando você... Não, pá. Agora vai. E vai. Isso trabalhos, inclusive eu vou contar uma experiência minha, aquele trabalho, sua matéria, que você coloca, todo mundo coloca na frente para dar uma explicada numa matéria. Explica aí, não entendi. Bicho, o que acontece? Thales coloca, faz um trabalho, proporciona um trabalho, o que você tem que fazer? Você tem que ir na frente da sala com um tema específico. E falar sobre ele. E falar sobre ele, e outras salas te olhando, tá todo mundo te olhando. Difícil. Olha só, o nego treme as bases. Não, isso pro cara universitário no 6º período, ele não tá entendendo nada. Ele só sabe onde é que ele tá. Só para contextualizar, olha só, esse projeto que o Luiz falou é o seguinte: eu tenho o trabalho. Se são 65 alunos numa sala, eu escolho 65 temas diferentes. Sim, é verdade. E dou um para cada um. Agora eu lembrei. Aí o aluno tem 3 a 4 minutos para discorrer de forma oral, individual, na frente da sala. É dar uma aula sobre o tema. Aquilo ali tem uma finalidade. Primeira coisa, o conteúdo é você ensinar para o seu colega, ou seja, o aluno ensina o colega, aprende, e para destravar o aluno, a oratória. E tem um sentido com o nome desse programa, o parlatório. É você aprender a falar, se posicionar, mostrar a sua opinião. E o principal de tudo é coragem. Eu avalio pela coragem do aluno que vai na frente e fala nos primeiros períodos. Então, é o que a vida pede de nós, é a coragem. Até porque o advogado... Básico. Ir pro enfrentamento, defender sua ideia, aquilo que pensa. Meter a cara mesmo. É de fato ter uma boa oratória, uma boa fala. Então, parlatório é um assunto muito bacana. Parlatório é o quê? O que é um parlatório? É você discutir, falar, debater, mostrar sua oratória. Por isso que existem os parlamentares. Eles estão parlando. Dentro da República. Eles estão parlando, eles estão falando, discutindo. Parlamentar é falar,
é orar, é discutir. Então, parabéns aí até pelo nome, Perfeito. pela nomenclatura do programa. Inclusive, eu acho que eu esqueci de mencionar na aberturinha que a gente fez aqui que o nome do programa é parlatório. Eu acho que eu não falei isso, eu falei em off. Mas eu falo, estou falando. Aí, o nosso convidado show de bola, camisa 10, que já fez o dever de casa. Fez o dever de casa e tá resolvido. Eu quero puxar 2 ganchos aqui que você falou em relação à questão de ser chamado para ser padrinho, paraninfo e tal. A que você atribui isso? Qual a justificativa que você pode achar para explicar não por quê? ser bonzinho, pelo contrário, por ser um professor que cobra dentro da sala de aula e principalmente passa todo o conteúdo programático. Não estou fingindo que estou ensinando. Quando eu recebo o conteúdo programático, que é o inventário, a grade do semestre, eu destrincho ela toda e cumpro a finalidade. Ou seja, então é por isso, eu acredito que seja por isso, e facilitar também para o aluno, como exemplos, cumprindo o total expediente, chegando na hora certa, saindo na hora certa. Então, eu acho que tudo isso é um compilado de fatores. E ter um bom tratamento, empatia com os alunos, saber reconhecer, identificando os casos de superação, resiliência. Sim. Saber separar o dentro de sala e o extra-sala, isso você faz muito bem. Inclusive, dentro da sala de aula, eu nunca toquei no assunto política, ideológica. Nunca falei que partido que eu já fui, que eu já fiz, que eu penso ideologicamente. Isso é bom. Quem eu vou votar para presidente. Dentro da sala de aula, é meu ambiente profissional. Inclusive, alguns alunos tentam tirar de mim: ô professor, o que você acha do presidente Bolsonaro? O que você acha do ex-presidente Lula? Falo com ele lá fora, mas no ambiente profissional, temos que saber separar. Graças a Deus a gente não está numa sala de aula, eu vou poder fazer essas perguntas para o nosso amigo Thales aqui hoje, entendeu? O Guilherme arregaçando risada lá no fundo. Eu ia até falar uma coisa. Thales, eu estava conversando com o Paulo em off, antes de a gente começar a gravar, que o seu perfil de professor, não é porque você está aqui na minha frente, jamais, eu falei com ele fora disso. É verdade. É o perfil que me agrada. Por quê? O perfil de... Existem professores com vários... Existem pessoas com vários perfis, né? Então, o perfil de professor que você possui, que você leva com você, é a questão daquele professor que passa a matéria, sabe passar a matéria muito bem, mas você entrega. E você não tenta empurrar a goela abaixo. Então, você deixa o aluno, por exemplo, livre para ele fazer o que ele quiser. Se ele quiser sair da sala, se ele quiser conversar, não interessa. Se ele quiser aprender, ele vai aprender demais. Está no lugar certo. Ele está no lugar certo. Mas não é aquele professor que fica tentando empurrar a goela abaixo, que qualquer coisinha... Não. Arrastando pela mão. Entendeu? Até porque... Professor de faculdade, né? Eu ia falar, até porque professor universitário. Não cabe, né? Não cabe mais ficar como se fosse um pai, né? Mas esse perfil de professor que você carrega com você, para mim, é o que... Outra característica que eu me recordo bem, eu usei isso nas aulas que eu dei. Não sei se você sabe, eu dei algumas aulas para cursinho, para concurso e tal. Você é adepto do ensinamento pela repetição. Sim. Vou exemplificar. Palavra-chave. Isso, eu lembro de você repetindo as frases em sequência mesmo. Tem gente, um colega pode achar que talvez não surte efeito. Cara, falo por experiência própria, surte muito efeito o método da repetição. Vai explicar a matéria A mais B e você explica o conceito, a aplicação e como que aquilo pode ser abordado eventualmente com concurso. Igual, por exemplo, isso, quando por você repetição, você absorve muito. Então, quando você principalmente que envolvia na época a sua disciplina, Direito Administrativo 1, como é que o aluno vai aprender as iniciais dos 5 princípios constitucionais 37, mínimos do artigo 37, CAPT? LIMP é o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí no final eu falava assim, Paulo, por que LIMP, pessoal? Porque 5 princípios juntos vai limpar a sujeira da improbidade administrativa dentro da administração pública. Acabou. Então, acabava memorizando. Pertence às iniciais da palavra LIMP. Então, só um exemplo para justificar isso que você falou. Pensa na cabeça do aluno cru, que acabou de chegar, está tendo o primeiro contato com o direito administrativo. Sim. Pô, ele não sabe o que é direito administrativo. Ele não faz ideia. Às vezes, sem brincadeira, cara, às vezes ele acha que direito administrativo é administrar, simplesmente. Ele acha, associar a palavra, sendo que não é. Muito mais do que isso. É a questão do público. Envolve muita coisa, atos administrativos, licitações, contratos. Eu não tenho uma lei igual... Eu sou penalista. O penalista, ele tem poucas leis para lidar. Ele vai ter o Código Penal, Código de Processo Penal e as leis esparsas. Lei de armas, lei de drogas, lei Maria da Penha.
é muito menos, a variedade menor. Agora, o direito público, velho, ele não tem um código fixo. O direito administrativo... Ele não tem processo. Ele não é... Ele é um negócio, assim, às vezes até abstrato. É difícil você passar uma matéria dessa. Ele não é codificado. Você estuda na legislação esparsa, busca na doutrina, na jurisprudência, nas diversas leis. Você pega uma lei enorme, como, por exemplo, a Lei 8666 de 93... Depois vem a Lei 14.133, que trata unicamente de licitação. É a recente, né? Mais recente. Depois recente, você pega a Lei de concessão, autorização e permissão de serviço público, outra lei. Depois você pega a Lei 13.460 dos usuários do serviço. Então, o direito administrativo, o direito público, além de pertencer a uma legislação esparsa, intensa. Você tem lá a jurisprudência, a doutrina que não para de Maria Silvia Zanella de Pietro, Fernanda Marinella, e é um compilado. Então é uma matéria muito grande que você tem que enxugar o máximo possível para o aluno ter pelo menos interesse de estudar o direito administrativo, que é a parte teórica, muitas vezes técnica, e não chama tanta atenção. Então você tem que inovar, Paulo, a cada tempo, a cada momento, para chamar a atenção da pessoa. E para quem está estudando para a prova da ordem, não tem matéria melhor para estudar. Você está muito perto do microfone. Não tem matéria melhor para estudar, mas eu estou escutando. Não tem matéria melhor para estudar do que direito administrativo. E eu falo por experiência própria. Que eu fiz... Você fez a segunda fase, hein? Eu fiz direito administrativo. Bom. Muito bom, cara. Sério muito mesmo, bom, né? Muito bom. Tem uma aplicação prática muito grande, muito né? boa. Quem quer atuar com a área aí, quem quer atuar com a área aí, ó, direct do Thales Contão tá à disposição para tirar dúvidas aí. Eu coloco, inclusive, Paulo, eu faço. A revisão? Fala da revisão. Fala aí, você vai ter que falar. Fala da revisãozinha. E o nosso, quando eu coloco um story de revisão de prova pelo Instagram, pessoal que não sabe, explica aí. Eu combinei com meus alunos do terceiro período desse semestre, do sétimo, das turmas do nono, Direito Constitucional e Administrativo, que eu faria revisão. Um dos primeiros dias de aula eu falei, vou fazer revisão de prova pelo Instagram. Vou colocar lá 5, 6 questões, 2, 3, 4, 5, pode ser que caia de forma idêntica. Pode ser que não. Pode ser que não, mas eu sempre coloco algumas questões. Aí, quando eu falo isso, eu aumento lá não sei quantos seguidores espontaneamente. Então, eu coloco de forma certa. Eu vejo lá umas questões bem fundamentadas, trabalhadas, e coloco no Instagram como teste do Instagram, no dia da prova. Então, o aluno vai lá dar uma olhada. Até que ele tá se ele tiver com a intenção de colar, ele vai lá, pelo menos colando, ele vai aprender aquilo que ele vai fazer, ele vai fazer o teste ali. Então, eu acredito que é algo assim. Não, e é uma ideia simples. É uma ideia simples. E além mas disso, eu não vi ninguém que pensou nisso. E além disso, reflete no engajamento do Instagram. Tem isso. Que besta ele não é. E é uma metodologia ativa, que é institucional pelo MEC. Então, eu estou cumprindo uma legislação federal. Isso? Eu não sabia dessa. A metodologia ativa hoje é uma ferramenta obrigatória que o MEC exige das instituições, que é sair daquele padrão oficial ou tradicional que o professor tem que ficar na sala de aula o tempo inteiro ensinando e o aluno enfileirado, escutando e aprendendo. Então, o MEC orientou, através da nova legislação do LDB, também da LDB, que as metodologias ativas e projetos extensionistas são práticas hoje da Faculdade do Futuro e da Universidade Moderna, que é você inverter a pauta. É você fazer a metodologia ativa. O aluno ensina, o colega aprende práticas de inovação tecnológica para o aluno fixar na memória o conteúdo da matéria. Então, pautado nisso, na legislação, eu criei a minha própria metodologia ativa. O que tem na faculdade. De gente que, tipo assim, se usasse a inteligência que tem para mexer com o Instagram... E até pessoas focar, que talvez aprenderia... O cara aprende mais ali pela rede social. Eu já fui... Eu errei, eu não queria falar não, tá? Errei uma questão dele essa semana. Eu respondo as questões dele. Errei uma questão dele essa semana, tá? Queria falar não, mas já falou. E olha, eu vejo quem erra e quem acerta. Eu confio meu Deus, lá. que é foda. Mas a vergonha fica em off. Eu não espalho, não expõe não, viu, Thales? Ó, a gente abordou aqui seu ofício como professor. Qual que é o outro ofício que Thales é conhecido por exercer, Luiz Gustavo? Antigamente era... a gente vai saber se é um passado recente. Antigamente me reflete duas coisas. O ex e vice. Ex e vice não manda nada e não é nada, né? Então... Não, mas marcou, mas tô brincando. Marcou, e tem uma bagagem, né? Traz uma bagagem. Você, Thales, pensa em alguma coisa? Vamos falar do passado primeiro. Vamos falar o que ele já fez. Como que você tomou a iniciativa? Eu gosto de começar pelo começo.
Como que você tomou a iniciativa de, tipo assim, eu vou participar da vida política? Como que foi isso aí pra você? Alguém te apresentou esse mundo? Ou você via na televisão? Você teve uma influência? Como é que foi isso aí pra você? Olha, eu tive uma relação de muita amizade, de muito carinho, de muito afeto, de muito amor com a ex-prefeita Maria José Haueisen Freire. Que eu acho que Maria José está acima de partido, é uma mulher séria, honesta, correta, que eu conheci e foi uma das pessoas que me motivou a entrar na política e me convidou. Como que vocês se conheceram, Thales? Olha, foi numa eu era muito novo, eu tinha 14 anos de idade, não sei se eu tinha 13 ou 14 anos de idade, e ela era deputada estadual. Aí me chamou, falou assim, aí eu comecei a participar, ela me viu dos movimentos estudantis, os movimentos de igreja, de igreja católica, de diretório acadêmico, união estudantil. Aí falou então, assim, nesses movimentos você já era atuante, né? Atuante, muito atuante. Inclusive, eu tenho publicações de livros de grêmios estudantis com alunos do ensino médio, da Escola Alfredo Sá, com a Colégio Tristão da Cunha. Então, tinha uma militância estudantil. Não ideológica, mas estudantil mesmo. O movimento estudantil, a união estudantil, o grêmio estudantil é a relação dos alunos com a direção da escola. Que às vezes é o que dá para ser feito naquele momento também, isso, né? Isso, é a voz dos alunos. É a ponte, com a né? instituição, é a ponte. Então, e ela te viu nesse contexto? Me conheceu nesse contexto. Então, de fato, me chamou. Olha, queria que você fosse candidato a vereador do meu partido e eu vou ser candidata a prefeita. Aí foi, deu certo. Teve essa conversa, isso você convite. Com os 18 anos. Isso faltando... Foi as eleições, as convenções iniciariam no mês de julho. Isso, assim, no mês de maio, junho. Tipo assim, um mês antes de iniciar o período eleitoral mesmo. Então, na bucha, na hora, em cima da hora. Talvez, assim, até para completar a chapa, que precisava de 2 para completar. Então, me chamou, eu fui, aceitei e fui. Então, foi daí que tudo começou. Eu falo meu processo político. Talvez uma derrota política não é uma derrota eleitoral, uma derrota eleitoral não é uma derrota política. Não. Então, foi aí que tudo começou. Você se candidatou? Aí eu me candidatei. Como é que foi de resultado? Vamos falar. Aí eu me candidatei com 18 anos. Nem eu tinha noção de como seria o resultado, de como... que daria. Tava eu meio só perdido, sei que no final de tudo, quando tava é tudo muito novo, né? Nossa, eu estaria... E eu com 18 anos de idade, já com uma estrutura de campanha na rua. Aí, sem expectativa nenhuma que seria eleito. Mesmo ali para compor a chapa do partido. Apurou, eu vi lá, primeiro suplente, 800, 700 e tantos votos, quase 800 votos. Aí eu pensei comigo, meu Deus, de onde saiu tanto voto? Eu nem acreditava no resultado final da eleição. É coisa pra caralho. Eu falei, meu Deus, de onde brotou 800 votos pra mim? São 800 aninhos. São 800 apostas mesmo. Uma expectativa muito grande. Aí eu lembro minha mãe começou a chorar e falou assim, minha mãe começou a chorar, oh meu Deus, meu filho perdeu. Aí eu falei assim, mãe, você ainda pensou que eu ia ganhar? Mas o choro dela foi de lamentação? Oh meu Deus, meu filho perdeu. Quando você falou que ela chorou, eu achei que ela tava chorando de emoção pela quantidade de votos. Você falou com ela? Porque eu perdi. Aí eu falei assim, mãe, você achou que eu ia ganhar? Não teria como. Eu acho que fui até muito bem. Mas ela ia... a expectativa da mãe que espera que o filho ganhe a eleição. Aí daí... Tem jeito não. Aí daí, a prefeita ganhou, a Maria José, a prefeita, me convidou para participar, para integrar o governo dela. E criou o Conselho Municipal da Juventude, a Assessoria da Juventude, e eu ocupei essas funções. Aí, e ela ganhou como prefeita. Foi a prefeita eleita. Aí eu comecei a trabalhar na prefeitura, divulgava ações do ProUni para a cidade toda, pro Enem, trouxe para cá o Agente Jovem, Poupança Jovem, incentivei a criação do pré-vestibular municipal gratuito. Então, tive um serviço, um trabalho durante esse período. Aí, candidatei de novo. Deixou um legado, né, Tati? Candidatei em 2008, tive 2.280 votos. Tripliquei. Nossa, tá que eu pariu. Então, como diz na minha cidade, é o poca urna. E ainda consegui eleger mais um do partido. Pela votação que eu tive, consegui eleger um outro integrante do partido. Então, puxei. Fui um puxador de votos. Fui o terceiro mais votado da cidade. Que hoje em dia não existe mais, pra quem não sabe. 22 anos de idade. Tô por fora, hein? Tô por fora, hein? É porque hoje, você olha, eu fui eleito na época com 2.000 votos. Hoje você vê vereador com 400 votos sendo eleito, 300 e pouco, 500 e pouco, então... Mudou o patamar, o mínimo necessário. Isso, e também era apurado também a quantidade de candidatos, né? Na época eu fui candidato com mais 100 candidatos. Nossa. E agora eu vi 400 candidatos na cidade. Era muito pouco. Então a votação concentrava nos mais fortes, naqueles que tinham nome. E aí você...
Teve essa primeira legislatura? Fui candidato de novo, Repete eleito o ano. em 2008. Então 2004 foi aquela que você perdeu. É que eu não fui candidato. Não, 2004 que eu perdi. Que eu perdi mesmo, deixei de ser eleito. Eu tô falando eleito. perdeu entre aspas, Perdi. porque puta que pariu. Pra Você mim- já entrar na primeira com 800 votos? Cara, foi uma muita derrota coisa. eleitoral, mas foi uma vitória política. Porque eu fui saindo com a Essa votação definição grande. que eu tava buscando aqui. Em 2008 eu fui eleito, 2012 eu fui reeleito. 2008 eu fui eleito, éramos 11 vereadores, 100 candidatos. Eu tive Agora são 13. 2.280. Agora são 19. São 19. De 11, subiu para 19 vereadores. Foi, 19. Aí eu fui reeleito novamente, só que eu fui reeleito com 1.400 votos. Porque aumentou para 19, de 100 candidatos passou a ter 300. Então distribui mais votos, distribuiu mais. Mas eu continuei com o mesmo 3% dos votos válidos. Então, Que é coisa pra caralho. eu não caí a muita coisa. votação. muita Foi a proporção que ninguém foi eleito mais com aquela votação de 2.000 votos, 2.500. Foi de 1.000 abaixo. Seu último mandato foi? Eu encerrei em 2012. Início Mas- de 2012. Eu então, licenciei. Assim, você pediu... E fui ser você secretário. saiu Fui ser pra ser secretário de secretário administração da do prefeitura prefeito de Teófilo Otoni, Getúlio. do prefeito Getúlio. Em 2 meses que eu estava lá como secretário de administração, ele já me colocou como secretário de administração e de saúde. Sim. Depois secretário de administração, saúde e assistência social. Pra você, Thales. Aí depois as pessoas falam, mas você ganhava 3 vezes o seu salário? Não, somente o salário de secretário municipal Acumulava 3 titular funções. da Secretaria de Administração. Nos outras duas eu era interino. Hoje, passados o quê? 10 anos. 10 anos? Você olha Não, isso... não, foi estudando 6 anos. Não, 6 anos, não é 10 anos. 2000... Que se ele 16. licenciou- Mas ele, 2012 ele foi pra prefeitura. Não, entendi. 2012 eu fui para um segundo mandato, 2013, 2016 eu fui para a prefeitura. Em 2016, então. Então, pois é, passado o quê? 6 anos? 6 anos. Você olha hoje como um acerto? Ou você Talvez se foi arrepende? o maior acerto da minha vida. Porque eu acho o seguinte, eu não nasci para fazer carreira de política. Eu fiz um mandato bem feito. Encerrei um segundo mandato que eu considero bem feito. Por que bem feito? Porque quando eu chego lá no bairro Viriato, eu vejo lá um Instituto Federal que eu consegui para essa cidade. Com cursos gratuitos, técnicos, o Instituto Federal, o IFET. Quando eu chego na zona rural toda, eu vejo ônibus amarelo que eu consegui para toda a zona rural, como vereador. Quando eu olho para o pré-vestibular municipal gratuito, eu consegui, dobrei as vagas, alterei a lei orgânica do município. Então, depois que tudo passa, você fala assim, será que eu fui bom ou será que eu fui ruim? Mas você não avalia você mesmo. Quando você passa um bom perfume, Paulo, você não fica falando, eu passei um bom perfume. As pessoas vão sentir a sua essência. Naturalmente. Então, é praticamente nisso que eu estou falando. Então, exerci minhas funções. Depois disso, eu fiz um trabalho aqui na Secretaria de Administração tão, assim, realizado, que os prefeitos, quase todos da região, me chamaram para depois que eu saí daqui para ser secretário lá. Eu fiquei ainda 1 ano lá na prefeitura de Catugi. De Catugi, lembro. Como secretário de administração e planejamento. Nem me chamou para Novo Cruz. Então, enfim, mas minha cidade é Teófilo Otoni. Então, Não tem jeito, né? Tchau. Aí eu coloquei meu currículo na faculdade de Direito, fiquei dando aula à noite e sendo secretário durante o dia, até que não consegui mais conciliar. difícil. Tive que ficar só aqui em Teófilo Otoni. A não ser que você quisesse só manter a noite, né? Isso. Só que você tá dando aula, você disse que tá dando aula de manhã e de tarde também. É tudo na aula também no curso de odonto. Isso aí é uma coisa que você vai ter que explicar. O que um professor de direito administrativo, direito público, direito constitucional, tá dando aula para odonto, gente? Ex-vereador dando aula para odonto. Você vai ter que contextualizar isso pra gente. Eu tô ensinando meus alunos a fazer canal, extração dentária. É mentira. No curso de odonto, no primeiro período, tem uma disciplina que é chamada de Ciências Humanas e Sociais, que envolve ética, saúde e sociedade. Aí você ensina noções de direito constitucional, por exemplo, atribuições do SUS, artigo 200 da Constituição Federal. Ética, sociedade. Dentro de sociedade tem filosofia, sociologia, antropologia. Então é dessa disciplina que não fazia que a mínima. Não fazia a mínima que tem tinha. no curso de também não fazia medicina, muito tem no ideia. curso de enfermagem, de odontologia. Então é um curso. É um polivalente, então. Mas é necessário, tá? Vamos combinar. Claro. O cara vai lidar com gente. Olha o que eu ensino, Paulo, para eles, o Luiz. Eu falo com eles assim, olha.
As condutas éticas, por exemplo, vai chegar um paciente, você tem que aplicar a impessoalidade, você não vai atender um em detrimento de outrem. Você não vai atender um que está no fim da fila porque é seu amigo, ou deixar de atender o primeiro da fila porque é seu inimigo. São praticamente condutas éticas, morais, pautados na probidade administrativa. É impessoalidade. Isso, explique para eles que... muita gente precisa ouvir, tá? Isso, para você ter empatia no atendimento, porque hoje os profissionais que se destacam não é aquele que tem o maior conhecimento, é aquele que tem mais empatia. Sim, verdade. Sim. Convivência. E empatia é uma coisa que eu vou te falar. Então, é para você entender. É muito difícil. Para poucos. Eu tenho dificuldade de ter empatia, fala mesmo. Não é. Não, vocês dois não não é tem, fácil. não. Não é porque eu tô na frente, não tem, não. É uma questão, mas é uma questão de... Talvez não seja questão de ser trabalhada. Isso é mais como dom, cara. Eu, pelo menos, é o que eu Luiz acho. é mais espontâneo. Eu tô lutando pra trabalhar e você fala uma dessa pra mim, me lascou. Cara, eu vejo empatia como muito uma característica muito difícil de ser trabalhada. Então você quer quebrar minhas pernas, então. Cara, é o que Dá um tiro na minha cabeça. Eu vou avaliar vocês, vou dar uma de psicólogo. Além de professor, vou vereador, é psicólogo agora. Você é mais espontâneo, Luiz. Você é mais espontâneo, mais tranquilo. Paulo é mais firme naquilo que fala, mas é uma firmeza sem perder a ternura. Olha, que isso, cara. Lisonjeado. Exatamente às 4h17 da tarde, eu tô lisonjeado tomando uma Heineken. É sobre isso. Não é? Eu não posso deixar de fazer essa pergunta baseando no que você falou em relação ao tempo que você trabalhou com a Maria José. E aí, logo em seguida, você mencionou que você trabalhou com o Getúlio. Como que é lidar com essa dicotomia aí? Não sei como que eu vou contextualizar, mas só para quem não sabe de que eu tô falando aqui em TO, Maria José era representante talvez PT, a maior representante do líder, PT, né? Que teve aqui na nossa região, e o PT tem mais alinhado histórico com Getúlio. Vamos dizer assim, alinhamento ideológico do PT um pouco mais ligado à esquerda. Aquele espectro político ali de divisões, esquerda-direita, esquerda-centro-direita, o PT estaria mais à esquerda. E Getúlio Neiva... Na época era PSDB, né? MDB. Naquele momento, teoricamente, mais alinhado com a questão da direita, com a visão política mais da direita. Como que foi lidar com isso? Ou você acha que não fez diferença nenhuma lidar com isso? Olha, primeira coisa. Um partido político, se você analisar de forma bastante crua, tem dois objetivos gerais. O primeiro é a conquista do poder... E segundo é a permanência do poder para os que conquistaram o poder. Eu não mudei em nada. Quem me conhece desde quando eu entrei na militância política sabe que eu não mudei nada. Por eu não ter mudado nada, que eu mudei de lado. Mas não mudei de princípios. Então, Maria José, eu entrei junto, filiei no partido dela, por conta dela. Era uma política que estava acima de questões partidárias. E cá para nós, um partido político é um instrumento constitucional que um cidadão usa para disputar um pleito eleitoral. Então, existem aquelas pessoas que ideologicamente que não são sábias, que são somente vidrados em um determinado olhar, uma determinada visão. Não é o meu caso. Então, eu mantenho meus princípios. Você vai lá, 12 anos de vida pública, não tem meu nome envolvido em nenhum processo, nenhum escândalo. Então, eu fui para o lado de Getúlio por conta que era um lado mais gerencial, organizado, pautado em prática, resultado. Getúlio ligava para você de manhã, te dava um serviço, à noite já te perguntava se você já tinha resolvido. Então, era um gerente da prefeitura de Teófilo. Foram dos prefeitos que eu considero melhores. Um período recente dessa cidade foi Maria José, conquistas históricas para Teófilo Otoni, Universidade Federal, curso de medicina, UPA, SAMU, restaurante popular, Expo Minas, tudo que você pensar em obras estruturantes, porque foi presidente certa na hora certa. Era amiga do presidente da República, trouxe tudo que ela podia. Getúlio foi um prefeito ótimo, organizado no embelezamento na estrutura urbana do município. Conta muito. No embelezamento urbano. Então, a pessoa sente vontade de morar em Teófilo Otoni porque vê a cidade organizada. Então, cada um teve seu papel dentro da organização administrativa do município de Teófilo Otoni.
Entendi. E o que você disse no início resume bem sua resposta geral, que é, pelo fato de você ser sempre a mesma pessoa, isso te possibilitou transitar pelos lados em tese contrários. Eu era independente. Quando começava a tentar, o partido que eu estava começava a dominar minhas ações, inclusive na Câmara, eu falei assim, aqui não é meu ambiente. Determinar quem deveriam ser meus assessores, que deveriam ter estrela na testa, eu falei, se eu não aceito... Rolou isso? Sim. Parte do meu subsídio de parlamentar, 10%, 12%, era obrigatoriamente ao partido. Eu falei, assim não dá. Então, a vida da gente pauta em princípios, em valores. E eu não vou ficar subserviente a partido, não vou direcionar o meu mandato por regras e normas e determinações do partido, não estarei sujeito a punições de um partido político, porque a minha conduta sempre foi de independência. Então, isso que não deu certo. Então, o partido cumpriu a sua função comigo? Cumpriu. Eu cumpri a minha função com o partido na época? Cumpri. Exerci bons mandatos, fui honesto, correto e probo. Então, chegou a hora de adquirir a minha independência. Maravilha. Essa questão do subsídio me chamou a atenção. É possível que um partido vire para um parlamentar representante daquele partido e faça um combinado dele destinar o subsídio pessoal dele? Inclusive, eu vou te falar mais. É registrado em cartório. No registro das candidaturas do partido, você assina um documento, registra em cartório, que 10%, acho que na época era 10% do valor do seu subsídio, obrigatoriamente é destinado ao partido. Então, você só registra a candidatura com esse documento. Se você é aprovado na convenção do seu partido... É o dízimo partidário, então. Eu posso estar falando merda aqui. Dízimo partidário. Eu acho que isso é inconstitucional. Eu acho que isso é, no mínimo, ilegal e inconstitucional. Isso aí não é o... Porque o partido ele tem uma convenção. A convenção é o partido que escolhe os pré-candidatos a vereadores. Então, se você não assinou esse documento, o seu nome não é aprovado na convenção do partido, não lá no ato do registro junto ao TRE. Então, é uma regra interna partidária. Então, nesse caso, está no regimento interno do partido. Então, porém, é constitucional, porque faz parte dos requisitos para a convenção interna. A convenção é um ato interno do partido. Isso. Vamos avançar? Vamos. Thales, só um adendo disso aí. Tem uma situação também onde se o parlamentar fora da janela de transferência entre os partidos... Perde o mandato. Se ele abandonar o partido, ele perde o mandato. Perde o mandato. Isso. Exato. Isso eu sabia. Isso eu sei. Eu queria saber qual o grau de validade disso. Eu tô realmente... Está na Constituição Federal. Não, isso é Constituição Federal, Olha só. Hoje, o sistema eleitoral partidário, o sistema eleitoral brasileiro é partidário, ou seja, é proporcional, então os partidos montam sua chapa e juntando a votação toda, aqueles que tiverem mais votos que serão os eleitos. Né? Então, hoje o mandato é partidário. Se você foi eleito, por exemplo, pelo PP, pelo Progressistas, e você desfiliou antes da janela, que são os... salvo engano, seis meses que antecede o pleito, você desfiliar do PP, sem justa causa, você perde o mandato. Agora, se você tiver justa causa, se você conseguir provar que o partido está te discriminando, que o partido mudou suas regras estatutárias, aí sim você pode mudar de partido. Mas bem lembrado, o mandato pertence ao partido. Exatamente. Se você desfiliar antes dessa janela e antes do prazo, você perde o seu mandato. Meu Deus, esse é um dos motivos pelos quais eu quero fazer isso aqui. Eu tô aprendendo demais. Quanto tempo de conversa que nós temos aqui? 56 minutos. Vocês vão ter que cortar parte da entrevista. Já absorvi demais. Não, nós temos muita coisa para extrair de você, senhor Thales Contão. Olha, essa pergunta que eu devia ter feito logo no início, foi um erro meu, eu vou fazer agora. O que faz, de fato, um vereador? Eu estou falando do ponto de vista para que o nosso público entenda ali desde o início as funções. A gente vê muito a figura do vereador. Você me recorda falar de uma vez que eu levei alguns alunos pequenininhos, na época de 10 anos, 8 anos, no gabinete da prefeita. Aí, quando eu era vereador, eu fazia muitas visitas de escolas, na Câmara. Lembra que você levou minha turma na Câmara? Sim, foi. Mas eu fazia também, Paulo, quando eu era vereador, para menininho pequeno, de escolas assim, por exemplo, de 6 anos, 7 anos, 8 anos, para conhecer os poderes, quando eles começam a estudar história. Aí eu levei eles todos de manhã na prefeitura, e a prefeita recebeu. Aí ela perguntou para eles assim, gente, o que a prefeita... Você me perguntou o que o vereador faz? Aí a prefeita perguntou, gente, o que a prefeita faz?
Aí os menininhos, nada! Que escuta o pai e a mãe falar em casa Nossa! que a prefeita não tá fazendo nada. Aí ela, o que a prefeita Rolava faz? isso? Aí os menininhos, nada! É a sinceridade, né? É a sinceridade da criança. É a inocência da criança. Aí você me perguntou, o que o vereador faz? Trabalha, aqueles que querem trabalhar. As duas funções principais do vereador: legislar, fazer leis que beneficiem a população de uma forma geral, e fiscalizar os atos do poder executivo. No caso do prefeito. Do prefeito. E é a função da representatividade, que é uma função atípica. O vereador representa o povo da cidade, do município, de Teófilo Otoni. É mais uma vez a ponte, como se fosse Mas o eu Grêmio não me limitava a isso, Luiz. Eu não me limitava a isso. As obras que eu consegui enquanto vereador foi de ousadia mesmo. Ia lá em Brasília e pedia recurso para a construção do IFET, do Instituto Federal. Coisa que fugia da minha regra institucional de vereador. Né? Isso. Consegui ônibus escolar para a cidade quase toda, para a zona rural toda. Então, isso é papel do executivo. Função, é papel do executivo. Mas quando você está disposto a ajudar, você acaba interferindo. Quando você tem uma boa relação também com o executivo, você acaba tendo uma boa relação aí, entrando na seara do outro poder, mas de forma bastante harmônica. Os poderes são harmônicos, mas, porém, independentes entre si. Uma curiosidade que eu tenho é uma pergunta bem elementar. Eu sou essa pessoa, eu faço umas perguntas bem básicas. Quais os instrumentos, os meios que o vereador vai ter para fazer essas duas funções principais que você citou? Então, primeiro, legislar. Quais os instrumentos que ele vai ter, os meios que ele vai ter? Por exemplo, equipe. Como é que é o negócio? Ele tem um cara do jurídico ali? Sim. Eu fico pensando no seguinte, igual eu já tentei um concurso para a Câmara aqui, de assessor jurídico. Assistente legislativo e analista legislativo. Eu fico o que eu imagino é que essa pessoa teria a função ali de avaliar até que ponto um projeto de lei apresentado por um vereador é legal, entendeu? Tem respaldo na lei, na Constituição, enfim. Como é que é a questão de o meio que você tem para legislar? Você senta com uma equipe, faz uma reunião de pauta para ver um aspecto da cidade que está precisando. É bom constar, né? É a nível municipal. Sim. Então, tudo que você vai legislar tem que ter reflexo na Constituição estadual e na federal. Não tem isso? Não tem que ter esse respeito, em tese? Olha, a minha cabeça pensa de acordo com o local onde meus pés pisam. Perfeito. Ou seja, tatuar essa frase. Para você fazer algo, você tem que conhecer o lugar que você está. Ora, por que o Código de Defesa do Consumidor a nível federal surgiu? Porque houve um desequilíbrio na balança comercial onde o consumidor ficou em desvantagem. Sim. Então, tentando igualar, criou-se o Código de Defesa do Consumidor. Por que o Estatuto da Criança e do Adolescente existe? Porque o legislador pensou, olha, a família tradicional brasileira tem 4, 5, 6 filhos. Então tem que proteger, tutelar, amparar essas crianças. E a nível federal. Isso. Por que o Estatuto do Idoso surgiu? Porque a pirâmide etária inverteu. Então, está tendo mais idosos do que criança e adolescente. Jovens, Família tradicional brasileira hoje tem 1, 2 filhos no máximo. Então, quem não tem 1 ou 2 filhos tem um cão, um gato. Então, a população envelheceu. O legislador, de forma sábia, criou o quê? O Estatuto do Idoso. Exato. Agora, eu pergunto a você, posso até estar enganado e sofrer punição no que eu vou falar, mas é o que eu penso. Vereador, você tem que votar, não é porque é seu vizinho, não é porque é seu amigo. Tem que ter um mínimo de noção legislativa. Claro. Porque você constrói, você cria uma lei. Trocando em miúdos, Paulo, quem criava minhas leis era eu mesmo. Sentava na frente do computador, pensava em algo que está em consonância com a realidade do lugar que eu estou pisando. A necessidade. A necessidade criava. Exemplo. Olha o exemplo prático. O Instituto. As diretoras das escolas me procuraram. Thales, está tendo evasão escolar. Dentro de uma sala de aula que tinha 20, 30 alunos, está tendo 14, 15, então está tendo evasão. Aqui que eu falei, vou criar uma lei que garante a frequência escolar e diminui a evasão. Eu falei, como é que eu vou criar essa lei? Falei, primeiro critério, eu tenho que colocar punição ao diretor de escola que omitir. Então, criei lá. O diretor da escola que verificar a ausência de aluno em sala de aula deverá constatar o conselho tutelar para fazer uma visita in loco na casa sobre pena de um processo administrativo disciplinar. Coloquei a família, expresso na lei. A família que não voltar com o aluno para a escola perderá o benefício do governo federal, para Bolsa Família, auxílio se tiver. Depois eu pensei, coloquei os alunos que afastarem de forma consecutiva e intercalada, e coloquei os prazos também, deverão de fato ser procurados pelo conselho tutelar. Então, engessei a lei, fui construir.
criei a lei na frente do computador. Fiz a lei, vinha as ideias, a lei feita. Estruturou com a necessidade. Sim. E aí, como é que foi o processo para aprová-la? Você apresenta... Aí eu protocolei na mesa diretora da Câmara, os colegas aprovaram. Não teve, como é que fala quando ele reprova uma parte? Como é que é? Não, foi aprovado integralmente, por unanimidade. Chegou para a prefeita na época... não, acho que foi a prefeita... Não... Foi Getúlio. Chegou para o prefeito na época para ele sancionar. Ele não vetou nem parcial nem total. Foi tranquilo e a lei está em vigor. E mandei para o Ministério Público da Educação, me notificou, parabenizando pela lei e pedindo a minha autorização para pegar a lei como exemplo e mandar para a região toda. E fiz, autorizei tranquilamente. Outra coisa, eu vi uma vez, Paulo, que a cidade estava tendo casos de pedofilia. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para combater a pedofilia nessa cidade. Uma cidade que, cortada por 2 BRs. Então o índice caminhoneiro é grande. Uma cidade capital mundial das pedras preciosas. Então atrai turista. Ponto turístico. Então os casos de pedofilia, segundo os dados do Conselho Tutelar, estavam aumentando na cidade. Eu falei, eu preciso agir. Então, sentei também no meu computador. Eu só conseguia render alguma coisa depois que eu atendi a cidade quase toda no meu gabinete. E à noite, quando tudo estava tranquilo, silêncio, fechava as portas, eu sentava no meu computador para fazer aquilo que eu estava pensando. Aí eu criei essa lei que combate a pedofilia em Teoflotone. Aumentei aí, de acordo no final com os dados. Aí eu fiz várias ações envolvendo o Juizado Especial, o Ministério Público, na época foi a doutora Paola que me ajudou muito, o Ministério Público da Criança e do Adolescente. Consegui recurso da LDO, Lei de Direito Orçamentária, no gerencial do projeto. Porque tem isso, né? É bom constar. Não é só a parte teórica. Tem que ter a execução que demanda recurso. Divulguei. E aí você tem que correr atrás disso também. Divulguei para a cidade toda. Divulguei para a cidade toda o Disque 100 para denunciar nos casos de denúncia. Fiz rondas policiais com a Polícia Militar e Polícia Civil, eles mesmos as rotas, nos períodos detectados, nos casos aí de assédio. Caraca. Então, foi uma ação forte, atuante. Aí eu fiz 1.000 camisas, todos contra a pedofilia em Teoflotone, a camisa preta tarjada de branca. Chama a cidade atenção. toda recebeu quem precisou e quem eu dei. Então, inibiu a população. Aí depois o saldo final. O Conselho Tutelar me mostrou, Thales, aumentamos os casos de denúncia da cidade, as pessoas começaram a denunciar e diminuiu os casos de pedofilia. Então, bacana, são leis que nascem porque você conhece o local onde você está pisando. Um exemplo aí que você me perguntou. Mas o vereador de forma atuante, né? É o que a gente espera. Pergunta mais do que responder. Mas é o que a gente espera, mas mérito seu que não deixou a população esperar demais. Sim. Porque se espera demais, nada acontece, né? E serve para todos os vereadores. Quando você organiza seu mandato, você entra de cabeça erguida e sai de cabeça erguida. Quando eu fui, no último dia de meu mandato, quando eu fui entregar o meu mandato para ser secretário, aí fica na porta de cada gabinete, fica a foto do vereador. Sim. Aí eu lembro quando eu fui lá um dia bem à tarde, que eu já tinha assumido a Secretaria de Administração, fui lá só pegar minhas coisas, aí tava lá a faxineira que limpava e tal. Aí falou assim, Thales, eu posso fazer um pedido? Posso ficar com sua foto de lembrança? Aí foi meu último ato, peguei minha foto, que estava pregada na porta e entreguei para ela. Nossa, que bacana. Isso me marcou muito. Cativa as pessoas, né, Thales? Não tem jeito. Olha só, eu quero avançar a nossa conversa aqui, mas antes eu preciso fazer eu vou fugir à regra do combinado aqui, do mini roteiro que a gente preparou, que foi o seguinte, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para que o pessoal pudesse participar e interagir. Teve uma pessoa que fez uma pergunta que foi muito interessante, eu vou aproveitar o gancho para usar ela agora. A intenção era que essas perguntas fossem feitas lá no final. Eu vou fazer uma delas aqui. A pessoa perguntou, o que você... Foi bem direta a pergunta assim mesmo. O que você prefere? Qual o seu gosto maior? Qual ofício? O de vereador ou de professor? E quais as diferenças que você traça? Aqui sou eu complementando a pergunta. Quais as diferenças que você traça entre esses dois? E o que você acredita que os dois ofícios vão trazer de positivo e talvez de negativo para você? E vou colocar um plus. E se fosse para escolher uma só? Pro resto da vida. Pro resto da vida. Por exemplo, você fala assim, colocamos o cara na parede. Eu quero atuar... eu tô pensando que eu vou responder. Eu quero atuar com isso aqui... Para a resposta vir do coração. Exato. Eu quero atuar com isso aqui pro resto da vida. Thales, por exemplo, está na parede. Olha, quando eu passo de carro ali de frente à Câmara Municipal, que foi o lugar que eu fiquei lá
7 anos. A minha mãe fala, um dia eu tava passando com minha mãe do lado e ela tá assim pra mim, você não sente falta? Não. Eu falo, eu passo sem aquele apego. Não, eu acho que minha missão aí foi cumprida. Mas o tempo que eu tive aí, eu servi. Então ficou saudade, mas eu passo de forma bastante tranquila, sem aquele apego. Esse sentimento é muito bom. Aquele sentimento de não apego. Não fica aquela carga, não é uma carga. De que eu poderia estar aqui, não estou. Ou poderia ter feito mais, né? Poderia estar lá dentro, ocupando meu mandato até hoje, disputado a eleição de 2016, de 2020. Aí eu penso comigo assim, meu Deus, se eu fosse vereador agora, se eu estivesse passando aqui nessa rua, vi um buraco, eu já preocupava que eu tinha que escrever. Se alguém falecesse em tal lugar, me pedisse uma urna funerária, eu tinha que acionar a assistência social. Se alguém reclamando que uma árvore caiu, eu tinha que resolver isso no outro dia. Então eu falo assim, eu não sei, eu não quero isso pra minha vida mais não. Hoje minha preocupação, o que é? A hora que eu vou acordar, a hora que eu vou dormir, o meu planejamento de aula, sem problemas nesse sentido. Mas sentir que cumpri uma missão no Poder Legislativo. Otávio, desculpa te interromper, mas... Não, já interrompendo. Já interrompendo. Você, vereador, você se torna mais vigilante. Nesse sentido, você quer dizer? Eu me torno mais vigilante, mais vigiado. Vigilante porque eu tenho que estar atento a tudo. Meu celular ficava ligado. Se alguém... Quantas vezes pessoas me ligaram de madrugada? Porque eu tô aqui na fila do hospital, ou não tem um médico aqui no pronto-socorro. E eu tinha que sair do jeito que eu tava e acudir, resolver. Mas mais vigiado... envolve vidas. Agora, vigiado... Existe a cobrança. Vidraça, porque existe no sentido que... telhado de vidro. As redes sociais aumentaram muito quando eu já estava no mandato. Hoje, na época, a pessoa tinha Orkut, depois passou a ter Facebook, depois Orkut, Instagram. Orkut. Eu fiz uma campanha inteira pelo Orkut na época. Nossa, que cara. saudade de Orkut. Aí, você já acorda com uma pessoa reclamando de você no rádio, que não deu... Uma vez eu estava lá em Belo Horizonte, aí eu tinha programado na época um ônibus para transportar uns alunos de um lugar para outro. Como eu não estava em Teoflotone, pensei que a Secretaria de Educação tinha agendado. Só que agendaram e na época não executou o serviço. Aí um professor reclamando de mim no rádio que eu tinha prometido e não cumprido. Então, assim, coisas que fogem à sua seara, que o tempo todo você pode estar sendo criticado por alguma coisa que não deu certo porque não é que você deixou de fazer. Porque alguém que poderia operacionalizar lá na ponta não fez. Então, assim, era muito vigiado. Então, a tensão se torna muito grande. Se eu te falar hoje, eu estou muito mais sereno, tranquilo. Hoje eu acordo de manhã, vou para minha academia, treino. Que diga-se de passagem, o homem tá um monstro de treinamento. Como é que é a questão do crossfit? Você Forte, arregaçando. Já acordo, atlético. Pulando no caixote, Olha a subindo história de corda. dele. @Thales Contão. Eu tenho hoje a história dele. Hoje não vai dar porque é gravado, né? Mas hoje, sábado... Mas provavelmente hoje que você tá contextualizaremos. Hoje que tá vendo. Tá hoje lá. que você tá vendo tem uma história dele arregaçando. Pode olhar. Mas pra quem... Mas só pra título de curiosidade, sábado, meio-dia, numa airbike, não era uma airbike? Meio-dia, pode olhar. Tem uma frase, meio-dia, pode olhar. Pode então, olhar aí, sábado, não é fácil Dando a vida, não é fácil. Sangue. Agora, te respondendo de forma agora de mais direta, hoje eu estou muito mais realizado como professor. Porque eu consigo servir muito mais. Quantas pessoas eu passo? Olha, passei na OAB, obrigado. Olha, passei em tal concurso público, você valeu demais. Esses cursinhos que eu dei aula, isso é bom demais, isso é muito bom, não tem preço que paga, sabe? Então, deve ser uma sensação ímpar demais. E outras, como vereador, eu era útil à sociedade. Como professor, sou útil à sociedade. Na vida, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu estou servindo, então eu estou feliz. Perfeito. Maravilha, mais do que respondido. Algum comentário que eu vou passar aqui para zero? Acabou. Eu vou chegar essa frase aí foi a deixa. Foi essa frase. O homem é um poeta. Perfeito. Eu quero passar aqui, mudar um pouquinho o tom da nossa conversa para a gente falar sobre assuntos específicos, fatos e opiniões suas, principalmente para 2022. Vamos falar de projeções. Vamos dar um contexto aí para o pessoal que talvez esteja por fora. Eu acredito que ninguém esteja por fora, mas vamos dar um contexto. As eleições de 2022 a nível federal e estadual são para quê? Vamos lá. Presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. E deputado estadual. Perfeito. Só para introduzir mesmo, o que cada uma dessas funções, cada um desses cargos aí vai ter como incumbência, vai ter como competência, qual o tamanho do BO que esses caras vão ter que lidar? Vamos um por um aqui. Olha,
As condições de elegibilidade pautadas na Constituição Federal é o seguinte: você tem que ter 18 anos no mínimo se você quiser ser vereador. Você tem que ter 21 anos para você ser deputado estadual, distrital, federal, prefeito ou vice-prefeito. 30 anos se você for governador, vice-governador. E 35 anos se você quiser ser senador, presidente ou vice-presidente. Então eu já posso ser presidente, né? Ou vice-presidente. Senador. Eu tô com 36 já. Bateu a meta. Mas assim, eu acredito que o cidadão brasileiro hoje ele tem uma função muito grande, uma função talvez de eleger os melhores deputados federais, estaduais, senadores, governadores da história da República. Então, de fato, esse ano de 2022? Você vai retroagir a um passado que não foi próspero ou você vai, de fato, dar continuidade? Porque a grande virtude da democracia é que ela nos permite mudar de horizonte quando achamos necessário. Então, a população vai continuar a conquistar, se achar necessário, achar que está avançando, evoluindo, ou talvez já esteja respondendo uma questão implicitamente ou indiretamente, ou vai retroagir em um passado que não deu certo. Então, está nas mãos aí dos brasileiros e brasileiras a condução política do país. Ô, Thales, diferencia aqui pra gente rapidamente o deputado estadual do federal, só pra gente dar um contexto. O deputado estadual é o representante do povo a nível de estado, onde as assembleias legislativas que compõem, né, esses deputados estaduais. Então, os deputados estaduais vão fazer as leis dos estados e vão fiscalizar os atos do governador de estado. O deputado federal é o legítimo representante do povo brasileiro, onde ele cria leis em aspecto do âmbito federal e vai fiscalizar os atos do presidente da República e do vice-presidente da República. Então, é como se... E o vereador é isso que eu ia falar. O que, de fato... É como se fosse uma analogia. É a pirâmide. Aí você pergunta, o que é mais importante? O vereador, o deputado estadual ou o deputado federal? A mesma importância, só que a nível municipal, estadual e federal, com as mesmas funções. Maravilha. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Muito bom mesmo. Algum comentário, príncipe? Thales, sem querer polemizar, mas já polemizando, suas opiniões, o que você acha dessas... não vamos entrar no mérito estadual aqui, porque o estadual é bem amplo, né? Vamos falar a nível federal. Vamos falar a nível federal, presidente. O que você acha? Qual vai ser o resultado dessa Ele já eleição? deu um princípio de resposta quando ele disse que a gente teve uma amostra do que foi no passado e que a gente tem a opção de tentar continuar com o que está diferente. Foi isso que eu entendi. Você contextualiza aí pra gente. Qual que é a projeção que você tem? Olha, eu não sou um bolsomínio, eu não tenho tendência no sentido de direita ou extrema direita, mas eu acredito que, pelo menos nós não tivemos índices altos de corrupção aqui no país, que já é um avanço muito grande. O país talvez gastou excessivamente do que arrecadou. Nós temos a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que é a lei que fixa a receita e estima a despesa pública. Talvez gastou-se muito, houve um rombo orçamentário. Então, tanto ao nível nacional quanto a nível estadual, tanto o presidente quanto o governador de estado estão organizando a casa, pagando débitos e débitos anteriores. Passados. Então, eu acho que nós estamos em uma boa condução e o país, o estado de Minas Gerais e a República merece uma continuidade administrativa, desprovido de qualquer viés ideológico. Entendi. Mas sim administrativo. Esse é o seu entendimento, é o que você realmente acredita. Sim. Bacana. Entendi. Perfeito. Ô, Thales, eu queria fazer um comentário aqui e saber sua opinião também. Puxando para as eleições de 2018, a gente comentou, já que a gente pôde perceber o seguinte, lembrando como que foi na época, eu vou apresentar como que está agora e perguntar o que você acha. A gente se recorda que aquele contexto pré-eleitoral de 2018, ali a disputa Bolsonaro e Haddad, mais que Bolsonaro e Lula, vamos colocar assim, Bolsonaro e o PT, eu particularmente percebi que a direita, o pessoal mais alinhado com a direita, estava muito mais forte nas mídias sociais, nas redes sociais. Eles conseguiram alinhar. Eu vou dar um exemplo bem chulo, mas que é representativo. Os memes, por exemplo. Eu percebi que os memes giravam muito mais para o lado da direita, para o lado do eleitorado do Bolsonaro mesmo, do que necessariamente os da esquerda.
Essa introdução aqui foi só para te perguntar, o que você acredita que... Qual dos dois lados, vamos colocar assim, se for para colocar em um embate, qual dos dois lados você acredita que em 2022, período pré-eleitoral, está mais forte ali do ponto de vista de mídias sociais, engajamento, envolvimento ali nas redes sociais? O que você percebe? Tentando fugir da bolha, né? Que a gente sabe que tem a questão da bolha, mas no geral. Essa polarização nacional está trazendo, inclusive, aos estados e municípios. Então, Teoflotone mesmo disputou-se uma eleição entre um candidato do PT e um outro candidato com viés de direita e não teve viabilidade de terceira via. A terceira via teve 2.000, 3.000 votos. Foi a pior votação de todas as terceiras vias aqui em Teoflotone da história. Então, isso já demonstra uma polarização entre a direita e a esquerda, evidente, trazendo para os municípios. Os estados, a mesma coisa. E para a União não será diferente. Então, olha, as redes sociais, como eu disse lá no início, o marketing e redes sociais, que algo está implícito ou explícito um no outro, traz, eu acredito, hoje a eleição da direita, eles conseguem sobressair nas redes sociais, mas o eleitor da esquerda é um eleitor silencioso. É um eleitor, talvez, que muitos deles não têm acesso. Muitos deles não têm acesso ou não querem mexer com redes sociais. Então, é uma eleição melindrosa, silenciosa, onde eu acredito que não conseguimos medir. Porque a esquerda, ela trabalha de forma silenciosa. Talvez ela não está ativa nas redes sociais, mas ela está ativa nas comunidades, em loco e em presença. E acaba ficando ativa na urna. Sim, e acaba tendo um resultado eleitoral na urna, no caso de Teoflotone. Sim, exato. E Perfeito, a direita, ela é mais organizada nas redes sociais, mas no campo a esquerda é mais organizada. Na de Teoflotone, particularmente na de Teoflotone, essa última, teve algumas coisas. Essa última não foi parâmetro, né? Porque argumenta-se a legitimidade das eleições. Olha, fulano, no direito público, existe o princípio da legitimidade, veracidade e legalidade. Presume-se que todos os atos praticados pelos agentes públicos são verdadeiros, legais, probos e legítimos. Mas é uma presunção relativa, que admite prova em contrário. Aí vem, porém, talvez você ganhou a eleição porque distribuiu cargos. Então, a eleição não é legítima. Você ganhou a eleição porque prometeu isso, isso e isso. Porque contratou fulano, porque aumentou o índice de 700 contratações em um período eleitoral, que distribuiu 2, 3 mil, 5 mil, 30 mil cestas básicas. Então, aí começa-se a questionar a legitimidade do pleito eleitoral. E é isso a justiça que deve apurar. Entendi. Voltando, só para esclarecer aqui a minha opinião, essa última eleição de Teoflotone quanto a Getúlio e Marinho e a Sucupira, na minha opinião, foi decidido em detalhes. Sim. Em detalhes. Foi muito pouca diferença em detalhes. Foi pouquíssima diferença. 754 votos. Dentro de uma cidade que tem 150 mil eleitores, 140 mil eleitores, 140 mil habitantes, 100 mil eleitores. 100 mil eleitores? É muita gente. É muita gente para pouca diferença. Para pouca diferença. Então, foi muito no detalhe. A minha opinião foi a quantidade de candidatos. Assim, é claro que é democracia, né? Cada um tem que... que a gente não vai impedir uma pessoa não tem que quer como ser impedir, candidato. Mas a quantidade de eleitores, então, deu uma polarizada demais. A polarizada ela é inevitável, eu tô vendo aí, que a tendência é que... Cada vez mais, né? Mais candidatos. Porque um teve 31.700 e uns quebrados. Outro teve 31 mil. Não existe isso, cara. 30.993, então... Você acha, fazendo um link com o que você falou no início, você acredita que isso possa ter sido uma derrota política, mas não eleitoral? O contrário, uma derrota eleitoral, mas não uma derrota política? Você acha que eu acho que foi uma derrota eleitoral e foi uma derrota política também. Porque eu falo que uma derrota eleitoral porque perdemos. Uma vez Benedita da Silva estava lá no Rio de Janeiro, aí um repórter perguntou a ela: Benedita, por que você perdeu a eleição para governadora do estado do Rio de Janeiro? Ela respondeu assim: perdi porque me faltaram votos nas urnas. Pronto. Simples. Agora, por que faltaram votos nas urnas é uma outra história. Entendi. Maravilha. Caminhando para o final aqui, eu queria fazer uma pergunta ainda sobre esses aspectos aí, que é o seguinte.
vou ser bem direto. Por que na hora que a gente vai contratar, e quando eu falar, gente, eu estou nos incluindo aqui, mas vamos colocar toda a população brasileira em geral. Por que quando a gente vai contratar um profissional, por exemplo, da odontologia, um dentista, ou então a gente vai contratar um engenheiro, um advogado, por que nessas horas a gente busca o profissional mais qualificado, a gente avalia as condições, avalia o histórico de trabalho dele, formação, o que ele pode oferecer. Em tese, a gente faz isso. Ninguém acha que ninguém discorda. Agora, vou partir da premissa de que, na hora de eleger um político, não necessariamente o raciocínio é o mesmo. Vou explicar. Eu sinto que o brasileiro, de uma maneira geral, eu estou me incluindo também, mas eu quero dizer o brasileiro de maneira geral, ele não seleciona tão bem na hora de votar. A que você atribui isso? Ou você discorda de mim? Você acha que ele seleciona bem? O que você acha em relação a isso? Eu não acho, eu tenho certeza. Porque da mesma forma que existe... Você tem certeza que ele seleciona bem? Mal. Da mesma forma que existe um político questionável... Otávio Contão afirma que o eleitorado brasileiro... seleciona mal. Mal, porque o eleitor, muitos deles estão mal acostumados mesmo. Querem muito coisa muito, cultural, muito né, fácil. Quantas pessoas votam em um político porque talvez ele visa uma via fácil de conseguir um subterfúgio para conseguir algo ilegal ou ilícito, ou dar um jeitinho brasileiro, ou passar na frente de alguém. Vereador não é despachante de luxo. Prefeito não é despachante de luxo que vai despachar de acordo com a conveniência de um ou de outro. Então, o eleitor brasileiro, muitos deles, não vou generalizar, mas está acostumado com facilidade a receber uma cesta básica, um colchão, um tratamento bucal. Em Teoflotone não é diferente. Então, essa cultura histórica de que você não pensa no todo, você pensa em si mesmo, você acaba elegendo uma Câmara. E outra coisa, o Congresso Nacional é o retrato do povo brasileiro. Lá tem ladrão, macumbeiro, honesto, evangélico, católico, ambientalista, juízes, delegados, promotores. É o retrato do povo brasileiro. Então o pessoal fala tem gente boa também. Não, muitas pessoas boas. Então, assim, é o retrato do povo brasileiro. Tem uma porcentagem de tudo lá. Em todo ambiente. Seja profissional, no Congresso. Isso, tem pessoas probas, improbas, legalistas, tem pessoas católicas, evangélicas, que cuidam da... Então, assim, o Congresso é um retrato do povo brasileiro. Você consegue achar uma resposta de por que o eleitorado brasileiro está nessa pegada que você citou aí? Por que ele está, entre aspas, mal acostumado? Dá para responder isso em... Valeu, seguinte... a gente estava falando sobre o perfil do eleitorado brasileiro de uma maneira geral e você opinou aqui que você acredita que boa parte do eleitorado, claro que não generalizando, mas que boa parte, ele é um ser mal acostumado em diversos aspectos. E aí a pergunta que eu te fiz e eu estou te refazendo agora é que a que você atribui o fato desse cara, boa parte do eleitorado brasileiro, ser um cara mal acostumado? O que foi criado para ele? O que foi jogado para ele que foi condicionado, né? Ele foi condicionado a isso? Ou ele aceitou muito bem isso? O que você acha disso? O político brasileiro, político que eu falo é o agente político. O que é um agente político? Um agente político é um agente público, uma pessoa física que exerce uma função pública eletiva. O vereador, o presidente da República, o deputado estadual, o deputado federal, enfim. Esses detentores de mandatos, esses mandatários, eles não são despachantes de luxo. Tem que fazer o que é certo e o correto. Trata-se da supremacia do interesse público sobre o privado. Eu não quero que você seja eleito para quando você estiver na eleição, você me favorecer, me colocar na frente da fila, porque eu cheguei de forma atrasada. Você não vai me colocar atrás da fila porque você é meu inimigo político. Então, em muitas das vezes, eu não estou generalizando, o eleitor brasileiro tem o político como um despachante de luxo nesse sentido, como um facilitador, como subterfúgios para práticas que não são consideradas sérias, éticas e probas. E não são públicas. E por isso elege pessoas com essas características, porque muitas delas se identificam com eles. Então surgiu aquela expressão político de estimação, né? É como se a pessoa, como se fosse... O cara adota o cara. Ou o verdadeiro analfabeto político do Bertolt Brecht, quando ele fala que... tem gente que fala, eu odeio política.
Mas aquele que não gosta de política é mandado por quem gosta. Uhum. Então, Nossa, quando os essa frase é boa bons, demais. isso, quando os bons se ausentam, os ruins tomam conta. Então, daí a oportunidade que aquele que tem interesse em certos subterfúgios e práticas ilícitas acabam participando de forma errônea no processo político partidário. Não deixando aqueles bons políticos, detentores de condutas sérias, éticas e morais, exercer o seu mandato eletivo. E trocando em palavras mais populares, pessoal, muitos de nós mesmos, estamos acostumados a votar em determinadas pessoas porque é amigo, porque mora no meu bairro, mas e o know-how legislativo daquela pessoa na condução de um mandato? Então, isso tem que ser questionado. Formação, é nesse sentido que eu estou falando, que o eleitor brasileiro ele tem que pensar mais e ser bem intencionado para eleger uma pessoa. Porque quando você elege um mau político, ou você é mal intencionado e quer se favorecer das condutas dele, ou, de fato, você não tem a mínima noção política sobre aquele determinado assunto. Você é um analfabeto político. Então, o que eu defendo ou você se espelha nele também, né? Sim. As três opções são tristes. Porque você tem no parlamento o Tiririca, que é um palhaço, de fato, mas tem pessoas que se sentem representadas por ele e a gente tem que respeitar, de fato. Democracia. Então, o Congresso é o verdadeiro retrato do povo brasileiro. Show. Pra gente caminhar pro final aqui, eu tenho duas perguntas. Não sei o que o Luiz pensa em relação a elas, às vezes pode complementar também. A primeira é super objetiva e direta. 2022 ainda. Eu não vou falar de 2024 ainda. 2022. Quem ganha a eleição para presidente em 2022, Thales? Eu acredito ser a reeleição do presidente Bolsonaro. Entendi. Pelas questões que a gente ouve dia a dia. Olha, a verdadeira pesquisa que eu considero é o cotidiano, é o dia a dia. Então, eu acredito que pelas mobilizações, pelo boca a boca, eu acho que o presidente tem uma grande viabilidade de ser reeleito presidente da República. Show. Bacana. Entendi. Eu quero saber, por último, qual a projeção que Thales Contão tem para Thales Contão para 2024. 2024, para quem não sabe, são as eleições para... Vereador e prefeito do município. Vereador e prefeito do município. Atenção, viu, gente? Thales, o que você vê em relação a isso? Antes Como de você se vê em relação a isso? Antes de responder, vocês não precisam me responder, mas eu queria fazer uma pergunta para você e para você. Você, Paulo, não me responda. Voltaria com sua ex? Não responda. Você, Luiz, tomaria um café requentado? Olha, não estou colocando isso como subterfúgio para uma resposta, mas eu não posso avaliar isso agora. Olha, quando eu saio na rua, as pessoas me perguntam, você vai voltar? Eu falo, mas voltar para onde? Eu já estou aqui na cidade. Você vai voltar para onde? Eu falo, você não vai voltar a ser vereador, não? Você não vai ser candidato? Eu, sinceramente, com pureza da alma, eu não sei se eu vou ser candidato ou não vou ser candidato a vereador. Se eu for candidato em 2024, é a vereador. O prefeito, eu acredito que tem nomes que já saíram com a votação expressiva, outros que estão se destacando agora. Discordo de você. Eu enxergo a possibilidade, claro, não sou ninguém para cravar nada, mas a gente já conversou sobre isso, a gente enxerga a possibilidade de você ser candidato a prefeito. Sim. Não vindo de você, mas o povo enxerga isso. Isso, então assim, se eu tomar como base as pessoas que me pedem para ser candidato de novo a vereador, ou pessoas que me pedem para ser candidato a prefeito, eu estaria certo de que, de fato, eu voltaria a ser candidato. Mas hoje eu estou numa condução como presidente de um partido grande, onde eu tive, que é o Progressistas, começa com 11, o PP, onde eu tive 29 candidatos a vereadores, elegemos vereador, teve vários amigos meus que lá estão, que foram candidatos a vereador, mas alguns deles, inclusive com votações expressivas, falam, Thales, não quero mais mexer, agora é a sua vez de voltar. Então, eu ainda não sei. Eu ainda não estou totalmente motivado a ser, mas estou pressionado a ser. Pessoas que acompanharam meus mandatos. Então, tem fatores externos que... Então, se eu medir em porcentagem para vocês, 50% do meu coração pede para voltar e 50% em base nos pedidos que eu recebo diuturnamente. E eu tenho aquele sentimento que eu cumpri a minha missão, que se eu voltasse, é como se voltasse como um café requentado ou um retorno com o ex que não deu certo. Entendi. Então, eu ainda não tenho uma definição, de fato, concretizada para 2024.
Com a pouca experiência que eu tenho de política, dos bastidores... Fala o que você faz, Luiz. Já a gente... meu pai é contador e a gente já trabalhou com N prestações de prestação de conta de candidato, de mais de 500 candidatos, tanto a vereadores e tanto a prefeitos. E com a pouca experiência que eu tenho, eu vejo que política, ela é muito de momento. Ela é muito de momento. Não existe aquele que não ganha nunca e aquele que sempre ganha. Que sempre ganha. Não existe. Entendi. Não existe. Não vamos longe. Bolsonaro, do nada ele virou Bolsonaro. Véi, é uma ascensão muito meteórica. A campanha dele... É uma ascensão muito meteórica. Foi muito meteórica. Do nada o cara tava presidente do Brasil, bicho. Ninguém sabia que era Bolsonaro. Então, claro, né? Tirando que ele era... Tirando as proporções. Guardadas devido claro. Mas, assim, campanha é muito... política e ano eletivo é muito momento, é questão de grupo. Você aquele nome que é mais aceito. Se você olhar para o céu agora, as nuvens estão de um jeito. Você baixou a cabeça e olha de novo, as nuvens estão completamente diferentes. Cenário, o momento é diferente. É o cenário. Sempre é o cenário. Sempre é o cenário. Às vezes é aquele que não... Mas se eu voltasse para a Câmara Municipal de Teófilo Otoni, eu voltaria mais maduro. Sem dúvida. Sabendo já o que deveria ser feito. Eu não entraria no sentido que eu entraria aprendendo, igual eu fui das outras vezes. Você entrou cru. Eu já entraria... Já não seria um marinheiro de primeira viagem. Eu já entraria sabendo, mais preparado, mais maduro, mais assim no sentido de aprovação de coisas mais rápidas, mais práticas, sem muita teoria, mais pragmático nesse sentido. E uma função seria administrativa da própria Câmara. Das vezes que eu fui vereador, eu fui secretário da mesa diretora. Você conhece muito lá. Ou eu era líder do prefeito. E com sua experiência, você viu os dois lados da coisa. Você foi secretário do executivo, cara. Eu fui secretário no legislativo, eu era vereador e do executivo. Então, sabe como... Thales Contão, o Teófilo Otoni está bem representado? Não. Teófilo Otoni tem a pior Câmara de todos os tempos da história dessa cidade. Essa atual? A atual Câmara. Com 3 exceções. Nós temos 3 vereadores bons, atuantes. Você pode citá-los? O Glendo Alves, o Sargento Arley e o Gabriel Guzmão. 3 bons vereadores da cidade que fiscalizam o erário público, sim. Mas nós temos uma Câmara ruim. Eu não estou falando a Câmara ruim como instituição. Estou falando o trabalho legislativo dos parlamentares. Que a instituição Câmara é respeitada. É a casa do povo teoflotonense. Então, a Câmara Municipal é uma instituição que eu respeito. É o poder legislativo da minha cidade. Mas a atuação legislativa dos edis, dos vereadores, são questionáveis. E eu, como cidadão, tenho esse direito de questionar e de avaliar. Sem dúvida. Então, eu acho que a Câmara, na próxima legislatura, será muito renovada em 2 aspectos: entrada de novos parlamentares e o retorno de parlamentares que já foram, porque a população vai começar a medir, fulano estava aqui, era melhor, entrou, saiu, entrou um pior. Então a população vai votar por 2 aspectos, porque vai diminuir na próxima eleição o número de candidatos. Então a tendência é a eleição de candidatos mais conhecidos na cidade. Então eu acredito que vai ter uma renovação grande para a próxima legislatura no município de Teófilo Otoni. E na questão administrativa, nós sabemos que a reeleição, o prefeito acaba acomodando em questões administrativas, porque não vai disputar uma sucessão. Então, a administração também, a nível de prefeitura, também está deixando a desejar. Mais do que bem respondido. Perfeito. Famoso muito que bem. Tem uma pergunta padrão que eu vou fazer para todos os convidados, foge completamente do que a gente tratou até aqui. É uma pergunta padrão que não é sobre o tema que a gente veio tratando. É simples, é o seguinte. Primeiro, outra conduta padrão nossa. Eu tô vendo que você trouxe um presente pra gente aqui. Mostra pra gente aí na câmera, Thales. De que se trata esse presente e o porquê? Eu trouxe essa garrafa da Integral Médica que eu gostaria de presentear aos internautas, interlocutores, as pessoas que participaram do programa por 2 aspectos. Primeiro deles, que é uma garrafa que eu achei bonitinha, eu passei ali na loja e comprei com muito carinho para fazer esse sorteio, porque fica como um presente, algo simbólico, e como algo que de fato vai melhorar a saúde das pessoas. Nós sabemos que a água é o melhor alimento do mundo. Do mundo.
E o mínimo de água que um cidadão deve tomar por dia são 2 litros de água. Então, para uma melhoria na saúde de quem ganhar, eu sugiro a tomar 2 litros de água. Então, essa garrafa, ela mede 2 litros de água. Ou seja, tomou uma dessa, você cumpriu o seu dever. Não é? Diariamente. Projeta pra mais. Tá? Você que está nos assistindo até agora, você toma 2 litros de água por dia? No mínimo. Responda nos comentários. Esse sorteio vai ser feito de acordo com os comentários. Nós vamos fazer o sorteio. Quem comentar vai participar do sorteio. Isso, beleza. Comenta com sua opinião sobre o que você achou da conversa. E tá novinha, viu? Novinha, tá? 0 bala. Thales, pra finalizar, como é que tá o coração? Como é que tá o coração, Thales? Eu vou responder. Tá preenchido? Vai, Luiz, complementa. Tá balançado por alguém? Tá batendo forte por alguém? Eu estou solteiro, mas não tô sozinho. Abafa o caso. Fechou? Satisfeitos? Perfeito. É isso. Então, pode fechar. Tudo nosso, valeu. Esse é o parlatório. Você que usa. Quem tá no parlatório é o quê? Um parlador? Não sei, vamos definir. Pessoal, parlamentar. Um parlamentar. É isso. Um parlatoriano, beleza? Bacana, você fechou. é um parlatoriano, espero que você tenha gostado. Esse é o parlatório. Thales, obrigado pela presença. Obrigadão, Thales. Eu agradeço. Foi o de cobaia extrema. mesmo, Foi a cobaia. Foi de extrema. Tá pegando, né? Não fui eu. Eu acho que fui eu. Peraí. Tá me ouvindo? Beleza. Foi de extrema o quê? Foi enriquecedor. Foi enriquecedor sua presença. Te agradecer pelo convite que a gente fez. Você como piloto, né, vai, se Deus Quero quiser... agradecer pelo convite que você aceitou, não pelo que a gente fez. Porque ele podia não aceitar o convite. Verdade. Não, mas de cara eu aceitei. Eu acho que foi a melhor pessoa pra abrir. Eu também não vejo outra pessoa à altura. A escolha foi bem feita, respeito. Escolhemos a dedo eu e agradeço. obrigado, tá, cara? Obrigadão. Você sempre... Alguma consideração agradeço. final? Tá satisfeito? O que você achou, suas impressões gerais? Olha, eu acho que Você vê uma comunicação perspectiva? é muito importante. Então, quem assistir vai, de alguma forma, sair melhor do que entrou. Tanto pela espontaneidade, pela verdade nas respostas, espontaneidades e conhecimento. Ótimo. Maravilha, satisfeito. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo nosso. Nada deles. Valeu. Pronto.